É isso aí, pessoal, vamos chegando. O pessoal já está entrando. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu aparecer também aqui. Beleza. Bom, pessoal, vamos começar então. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, tá? Bem-vindos a mais um webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Eu sou engenheiro de produtos aqui da OpenCAD. Vamos confirmar o som. Para quem estiver me ouvindo, por gentileza, mande um ok aí no nosso chat, no bate-papo, tá? Só para garantir que eu não estou falando sozinho aqui, tá? O som está ok? Beleza. Já responderam aqui. Obrigado, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre Data Science, ou ciência de dados, né, com o MATLAB, um tema bem amplo, vocês vão ver, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês conosco aqui hoje. Aqui comigo também se encontra o Bruno Matos, que irá dar suporte neste webinar. Lembrando que aí do lado vocês têm um painel de perguntas, tá? Na lateral, onde vocês podem ir mandando as perguntas, né, durante a apresentação, tá? Ao terminar, eu vou responder algumas perguntas, né? Aquelas que não der tempo de serem respondidas, eu vou encaminhar a resposta por e-mail para vocês, tá? Ao final, vocês terão também um questionário para o feedback, né, deste webinar, que pode ser respondido rapidamente, tá? E isso já nos ajuda muito, né, a melhorar e a propor temas de próximos webinars para vocês também. Além disso, todos aqueles que responderem, né, irão receber um certificado gratuito deste webinar, tá? Então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não, é mais isso mesmo que eu queria falar. Bora começar. Espero que gostem desse conteúdo, que está repleto de muita informação, né? Literalmente. Bom, aqui na nossa agenda de hoje, né? Eu separei esses temas para vocês. Veremos um overview, né, sobre Data Science, tá? Vamos falar também um pouquinho dos desafios da ciência, que a ciência de dados exige, tá bom? Mostrarei a solução para você, eu diria, você que pretende embarcar neste amplo mercado, né, que está bem aquecido no momento. Tá? Vamos ver algumas ferramentas no programa, né, de acordo com o fluxo de desenvolvimento, né, o workflow, sem entrar muito em detalhes técnicos, tá? Porque não é esse o nosso foco aqui hoje. E quem me acompanha sabe que eu gosto de mostrar, né, ao final, as demos da Methods sobre esse amplo assunto, né? E daí eu selecionei um tema aqui, né, que é o Deep Learning, que é uma das ferramentas que a gente pode estar usando para estudar melhor esse conjunto de dados, tá bom? Então, bora lá. Antes, eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência. Hoje minha voz não acordou tão bem, tá? Então, às vezes eu dar uma tossida ou alguma coisa assim, eu vou tentar esconder o microfone aqui para vocês não ficarem escutando isso, mas dá para a gente seguir, dá para a gente ver as coisas aí, tá bom? Então, vamos lá, então. Começando, então, com uma visão geral, né, sobre Data Science, eu sempre gosto de iniciar os webinars com imagens provocativas, né? Olhando para essa imagem aqui, né, acho que todo mundo consegue imaginar e perceber quanta informação e dados nós temos disponíveis hoje em dia, né? Ou seja, o que eu vou dizer, o quanto de códigos e arquivos são encaminhados para nós todos os dias, né?
Até alguns estudiosos, né, dizem que as pessoas, ao invés de navegarem hoje na internet, né, elas naufragam nela, né? E às vezes acaba sendo por causa dessa abundância, né, de dados que recebemos. E essa gama, né, de informação e dados podem ser acessados, né, nos mais diversos lugares que podemos imaginar. Para isso, né, nós usamos lá, temos o computador, o tablet, o celular, os smartphones, né? O seu próprio relógio também, o seu smartwatch também já está repleto de informação ali para você. O seu carro também, você já tem um display ali que você consegue pesquisar qualquer tipo de coisa. No avião que você está viajando também, né? Enfim, os dados estão em qualquer display ou dispositivo, né, que se tenha acesso, né, às informações. Bom, o que é data science, né, ou ciência de dados que a gente está falando, né? Começando então com essa pergunta, essa ciência, né, que abrange tudo o que recebemos nos aparelhos móveis, né, e digamos assim, nos afoga de tanta informação que às vezes a gente não dá conta, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que esse termo data science, pessoal, ou ciência de dados, é um termo novo, tá? E ele é bem recente e abrange muitas das coisas que nós já ouvimos falar por aí, tá? Bom, mas o que é isso, então? Ciência de dados é um campo de estudo ou área interdisciplinar que vai reunir técnicas para coletar, armazenar, preparar, analisar e visualizar grande conjunto de dados, tá bom? Em resumo, é isso que é data science, tá? Há quem diga também que a ciência de dados é quando você faz perguntas por uma busca profunda vamos dizer, uma busca profunda em um grande volume de dados, né, a fim de extrair padrões para criar informação útil a partir daquilo, tá? Por isso, né, a ciência de dados ela é preditiva. Então, ela ajuda a saber, né, o que vai ou pode acontecer dentro daquela gama de informação disponível, né? E auxilia também no direcionamento e na tomada de decisão de uma dada circunstância, tá bom? E quando eu falo de dados, né, qual tipo de dado eu estou falando, né? É óbvio que quando eu me refiro a dados, eu estou me referindo à informação. E essa informação, ela pode vir na forma de tabelas, na forma de imagens, né? Na forma de sinais, textos também, dentre outras formas, né? Mas percebam que por causa da ciência de dados ser uma área com diversas técnicas, né? Nós não utilizamos só dados de tabela como a gente pode estar pensando, né? Utilizamos outros tipos de arquivos também que envolvem muitas técnicas embarcadas dentro do data science. Então, como vocês estão vendo, data science é um tema muito amplo, né? Como eu comentei, né? Vários subtópicos que abrangem diversas técnicas e ferramentas, como eu comentei. Falei da coleta, falei do armazenamento, preparação, análise e visualização, tudo isso de grande quantidade de dados, né? De grande volume de dados, né? Mas agora vamos tentar ver algumas das principais ferramentas usadas, tá? Em cada contexto, né? Sem estar entrando muito em detalhes técnicos também, tá? O primeiro de tudo é esse grande volume de dados, né? Quando a gente fala isso, o que vem à cabeça? Big Data, né? É a palavra do momento. Este também, o Big Data, é uma área de conhecimento, né? Que é usada para analisar e obter informações de um grande conjunto de dados, né? Então, a gente vai ter ele embutido
né, dentro da ciência de dados. Quando a gente está falando de coleta, né, coleta de informação, atualmente a internet das coisas é adotada, né? Por quê? Porque ela reúne e transmite os dados, né, por meios digitais entre os diversos dispositivos que eu comentei anteriormente, né? Quando a gente fala de armazenamento, temos os DAS, né, que significa aí Direct Attachment Storage, ou armazenamento ligado diretamente, né? Essa categoria inclui todos os armazenamentos em que há uma conexão física entre o hardware e o computador, tá? Daí, como exemplo, nós temos os discos rígidos, né? Que são os HDs, os pendrives, os SDs, né? E dentre outros. Existe também os NAS, siga para Network Attachment Storage, ou armazenamento ligado à rede, que nesse caso, o hardware, né, em que a informação está armazenada, permite que, vamos dizer assim, múltiplos computadores tenham acesso aos mesmos dados remotamente, tá? Como exemplo aí, nós temos as nuvens de armazenamentos, né, que são os clouds que a gente acha em diversas plataformas, né? Temos também o banco de dados, que é uma maneira organizada, né, de escrever e consultar dados. Dentre os exemplos, podemos citar o SQL, que é Structured Query Language, que na verdade é um tipo de linguagem para você fazer uma consulta estruturada dos dados que você tem. Tá bom? Beleza. Na questão de armazenamento, agora a preparação, na verdade, eu diria que a gente vai ter uma série de etapas, tá? Que são essenciais para que os dados possam ser trabalhados, né? Então, dentro dessas etapas, né, o que a gente inclui ali? Incluímos o acesso e identificação. O que a gente vai fazer com isso? É onde todo o processo começa, né, com a localização das informações, tá? Depois temos a limpeza e melhoria, onde a gente vai onde são removidos, melhor dizendo, as informações defeituosas e os erros daquele conjunto de dados, tá? Depois temos a combinação e reconciliação, tá? O que a gente faz com isso? Isso aqui é mais para a gente organizar as informações e economizar tempo, tá? Para depois, né, por fim, exportar e usar os dados onde eles são enviados para algum local para a gente fazer a análise, tá? E falando em análise, na análise temos o uso, né, de diversas ferramentas, como, por exemplo, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, né, para quem não sabe, né, ela se insere no data science, mas esse termo também é um termo muito amplo, tá? E por que ele é amplo? Porque a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação, né, dedicado à criação de diversos algoritmos, né, que aprendem de forma análoga ao cérebro humano, tá? Daí temos muitas tecnologias, né, e ferramentas do momento, né, que são aquelas que estão embarcadas dentro da inteligência artificial. Temos aí o machine learning, deep learning, reinforcement learning, né? Dentre outras ferramentas, tá, pessoal? Mas o interessante é que elas oferecem melhor dizendo, né? Elas obedecem essa hierarquia que vocês estão vendo aqui, tá? Uma é inserida no contexto da outra, tá? De acordo com o tipo de dados que você tem e a maneira pela qual você irá trabalhá-los, tá bom? Inclusive, né, é aqui que o data science, né, nesse termo de análise, ele se diferencia de uma análise estatística, tá? E por quê? Porque a ciência de dados, ela vai unir, né, esses métodos científicos e tecnológicos
aptos para quantidades massivas de dados, né? Sendo eles estruturados ou não, tá bom? E fazemos isso, né, para identificar padrões embutidos nos dados, né? E esses padrões embutidos, a visualização, né, vem da resposta que você tem dos dados que você está trabalhando, lógico. E essa visualização, como vocês estão vendo aqui, né, ela pode ser feita de diversas formas, né, cruzando os dados e obtendo diversos tipos de gráficos, né? Aqui eu mostro algum deles, por exemplo, temos o Swarm Chart, né, que é um tipo de gráfico para você fazer um exame mais detalhado, os Bubble Charts, que são esses gráficos, né, de estilo com ciclos, né, com bolhas aqui. Temos também os word clouds, que são as palavras em nuvens, né? Aí, dependendo do tamanho da palavra, você já identifica aquilo que é mais preponderante. Enfim, né? Dependendo de como os dados estiverem cruzados também, você pode usar o heatmap também, é outro tipo de visualização. Até mostra lá para frente no exemplo no MATLAB. Mas, enfim, dentre outras maneiras, né? Existem diversas formas de você visualizar para você facilitar o entendimento dos dados que você tem, tá bom? Só que eu diria assim, né? Aquilo que até te entusiasma de um lado, pode ser um Deus nos acuda se você não souber o que você está fazendo com esses dados, tá? Mas aí eu te pergunto, né? Qual que é a essência, de acordo com o que vocês viram aqui, qual que é a essência da ciência de dados, né? Qual que é o foco dela, desse tipo de área? O foco é analisar dados, né? E entregar insights que sejam úteis para as pessoas, né? Ou clientes a quem o cientista de dados está atendendo, tá bom? O profissional, né, de data science tem forte participação no rumo do negócio, né? Com aquele conjunto de dados que ele tem. E por quê? Porque com a base na análise de dados, o cientista de dados ele pode prever como aquela abundância de informação ela vai se comportar no futuro, né? Quais serão as ações necessárias para alterar, né, se for preciso, a direção daquele conjunto de dados. Então, se ele tem essa gama de informação, ele consegue prever o melhor caminho, né, a se tomar diante daquela base de informação que ele tem, né? Só que para fazer isso, né, esse profissional, eu diria que ele vai precisar vencer um grande desafio, né, que vem com esse grande volume de dados. Esse profissional precisa, né, saber fazer as perguntas certas para o contexto no qual o seu conjunto de dados está inserido, tá? Ou seja, aqui a gente está falando da interpretação profunda dos dados, né? Isso, eu diria assim, né? Ainda não tem máquina que te ajude 100% nisso, tá, pessoal? Esse pensamento é nosso, né? Por mais que os dados, ou melhor dizendo, né, as ferramentas que existem, né, a inteligência artificial, vai nos ajudar um pouco nisso, lógico, mas na ponta tem que ter o ser humano ali, né, para checar se o caminho que a inteligência artificial está tendo, o caminho que ela está tomando, o caminho que ela está interpretando os dados, é interessante, né? É viável, é plausível para aquele conjunto de dados, né? E eu gosto sempre de exemplificar as coisas, né? Para a gente exemplificar o que eu estou dizendo, como vocês sabem, uma das maneiras, né, de se analisar dados e extrair informações importantes dele é por meio da ciência de dados. Ok, a gente viu isso aí. E eu diria que a verdade é que isso, pessoal, já vem sendo feito, né? Não com esse nome,
mas já vem sendo feita há muito tempo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso do matemático húngaro, né, que é o Abraham Wald, tá? O Wald, né, melhor dizendo o nome dele. Esse cara, o que ele fez? Né? Ele foi encarregado de otimizar a blindagem de aviões de combate, tá, dos Estados Unidos, como aviões como esse aqui, né, da figura, né, durante a Segunda Guerra, tá? Porém, mecanicamente falando, né, a blindagem, né, no caso de uma aeronave, ela deve ser aplicada, pessoal, somente em algumas regiões. Não dá para aplicar no avião todo, né? Porque ele é um item que gera muito peso na fuselagem do avião, tá? E se você, né, colocar uma blindagem no avião todo, ele praticamente nem decola, tá? Daí, o que o matemático fez? Ele começou, olha só que interessante, pessoal, ele começou a analisar os dados dos aviões, né, para identificar os locais que necessitavam de maior proteção para manter o avião em voo, tá? Como mostra aqui essas figuras. De acordo com essas figuras, quais foram as recomendações do Abraham que vocês acham? Olhando, né, pelo desenho, na nossa cabeça, né, talvez seja óbvio que ele pensou o seguinte: vamos reforçar as regiões, né, mais atingidas. Mas o Abraham, ele deduziu exatamente o inverso, pessoal. Ele sugeriu o seguinte: não, a gente não vai reforçar as áreas mais atingidas, tá? Pelo contrário, a gente vai blindar, olha só, a gente vai blindar as áreas sem marca nenhuma, tá? Por exemplo, os motores, né, a cabine do piloto, a gente vai blindar essas áreas. E por que ele sugeriu isso, pessoal? Simplesmente porque os aviões que voltavam com menos balas no motor, ou próximo dele, né, eram os aviões que conseguiam voltar, certo? Por quê? Porque aquele avião que fosse atingido por qualquer bala no motor, ele não ia retornar para ser um dado estatístico para ele ser usado, ou para ele ser considerado, né, nessa análise do Abraham, entenderam? Então, neste caso, é só a gente pensar, né, assim, qual a probabilidade de um avião que levou um tiro no motor permanecer no ar? Né? Então, veja, né, às vezes, por mais dados que a gente tenha em mãos, é justamente os dados que não se tinha que determinou a melhor região a ser blindada. Porque os aviões que, com essa gama de tiros, voltavam para ser um dado estatístico. Então, assim, ainda continuava em voo, né? Então, aqui eu reforço, né, o que eu comentei. Se você fizer as perguntas certas, né, elas irão, eu diria, restringir as suposições e aumentar as certezas que você vai ter dos dados que você tem, né? E neste caso, não sei, né, chutando aqui uma pergunta que seria interessante, por que não se tinha evidências de tiros em motores, né? Poderia ser essa uma pergunta, né? Daí o Abraham fez ela e matou a charada, certo? Aí tem outros exemplos, né? Quer ver outro? É só exemplo da aplicação da ciência de dados. O supermercado, eu diria, né, é uma grande fonte de dados, né? Você sabe disso. Você que vai ao supermercado, às vezes, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente não entende o porquê eles mudam de lugar as coisas, né? Chega lá num dia, no outro dia está em outro lugar, né? Este caso, inclusive, é um caso bem clássico, tá? Que aconteceu em uma rede de supermercado, que ela detectou um comportamento comum, tá? Entre pais que compravam fraldas e que, ao mesmo tempo, eles levavam cerveja para casa, tá? Então, quando eles compravam fraldas, eles compravam cerveja também. A partir daí, o que a rede de supermercado fez, né?
ela começou a localizar as gôndolas, né, de cervejas próximas às prateleiras de fraldas. E isso resultou, pessoal, em um crescimento de 30% nas vendas de ambos os produtos, né? Esse case, né, para você ver, aconteceu em 1997, né? E de lá para cá, pensa quantas empresas começaram, né, a fazer uso de ferramentas analíticas, né, baseadas em aprendizado por associação, né? Aqui usando inteligência artificial, Big Data, né? Data Mining também, enfim. E até que neste caso aqui, né, a pergunta não seria a, a pergunta não seria o que faz os pais comprarem, né, mais fraldas e cerveja. Talvez, sei lá, um jogo que vai ter no fim de semana, né, ou o merecimento dele, já que ele vai trocar as fraldas, então eu vou comprar uma cerveja também. Isso, na verdade, não interessa tanto, né? Mas o que importa aqui é o fato, ou seja, o dado, que comprovava que eles compravam esses dois itens a maioria das vezes, tá? Daí eu, né, pensando assim, eu supermercado, né? Eu pensando como supermercado agora. Ah, o que eu posso fazer para facilitar isso, né? Talvez aqui a pergunta seja qual deva ser a minha ação, né, para facilitar a compra de mais itens, né, do que eu talvez tentar entender o fato em si, né? É importante, lógico, tentar entender o fato em si, mas nesse caso aqui, né, talvez seja mais interessante a minha ação para fazer, para estimular aquele cara a comprar mais ou até facilitar a vida dele, né? E aquele negócio, né? Quem tem informação e dados, né, como supermercado, uma loja com e-commerce, né, o Facebook, o YouTube, outras redes sociais, esse pessoal, né, ele tem um ativo muito importante para qualquer empresa, né, mas apenas ter esses dados, né, você precisa garantir que você consiga trabalhar com eles de forma eficiente, né. Outro exemplo aqui, né, se você, por exemplo, você vai procurar um notebook para comprar, o sistema vai analisar os dados, né, e já vai te indicar aqueles que são mais comprados, né, os mais procurados, ou aqueles que estão em promoção, né, que aí a gente está falando daqueles motores, né, de recomendação, né. Tem outros também, né, às vezes você vai lá, lê uma notícia sobre determinado assunto, e o sistema analisa e te mostra outras notícias, né, que você provavelmente vai se interessar e parar para ler, né? Temos outra importante aplicação, né, da ciência de dados é na manutenção preditiva, né, onde você consegue estimar, né, a vida útil dos componentes da máquina de acordo com os sinais de dados que ela passa para você, né? Nesse caso, veja como ela te ajuda, né, a ter modelos preditivos do seu equipamento, né? Inclusive, até adiantando aqui, aproveitando o gancho, na semana que vem nós teremos um webinar sobre isso, manutenção preditiva, né? Quem aí tiver interesse, já se inscreva lá. E, bom, pessoal, temos outras aplicações, né? Pensando aqui, deixa eu ver, registros financeiros, né? Para você talvez verificar se aquela ação é fraudulenta ou não, né? Temos também, às vezes, alguns casos de digitalização de arquivos de manufatura, né? Em alguns casos também os dados podem te auxiliar na simulação de produtos, arquivos de texto. Tem uma vasta aplicação também na pesquisa acadêmica, né? E gera dados aí, bastantes dados, né? Para o grupo de pesquisa estar avaliando. Enfim, temos uma infinidade de exemplos que podem vir, tá? Daí vocês começam, né, a perceber como a ciência de dados é importante e essencial, né? Pois nós nunca, pessoal, tivemos um volume de dados tão grande na história da humanidade, tá? Para vocês terem ideia, tá? Cerca de
90%, né, de todos os dados armazenados em todo o mundo, tá, foram produzidos somente nos 2 últimos anos. Olha isso. E a tendência, né? A tendência é que isso continue se multiplicando, né? Crescendo cada vez mais, né? E o desafio das perguntas certas sejam também cada vez maior, né? Daí, por isso, eu diria você, né, cientista de dados, como sendo a profissão do momento, né? Quem investir nisso, pessoal, tem mercado para muito e muito tempo, justamente porque vai ter muito e muito dado, né, para você trabalhar, tá bom? Bom, daí, como é que a gente, né, o OpenCard, pode te ajudar nessa profissão? A solução aqui nada mais é, né, do que você ter um software robusto que te ofereça tudo isso que nós vimos aqui até então, tá? Que é o MATLAB Simulink. Se a gente explorar as diversas ferramentas tecnológicas da Mefrocos embarcadas dentro da plataforma MATLAB Simulink, né, nós vamos encontrar, eu diria, muitas maneiras de transformar aquela quantidade de informação, né, em insights ou ideias para uma tomada de decisão, né, de maneira organizada e estruturada, tá? Lembrando aqui que se você tem tudo isso disponível em um só lugar, né, você já está economizando tempo e dinheiro aí, tá bom? Bom, e para explicar um pouco, né, dessas soluções para vocês que pretendem, né, estar utilizando elas, eu vou usar estes 4 itens, né, que praticamente dividem o processo para o estudo de dados, tá? Que são, né, aquisição e investigação dos dados, né? Temos a parte de pré-processamento, desenvolvimento de modelos preditivos e a combinação dele com os sistemas de produção, tá? Lembrando que nós da OpenCard, né, batemos na mesma tecla às vezes, né, mas todo esse workflow está inserido na plataforma da Methods, né, que é o MATLAB Simulink. Muito bem. Agora, para mostrar como essa ferramenta funciona no MATLAB, eu vou usar aquele workflow do processo, né, esses aqui que vocês viram. Só que antes eu vou mostrar da onde estão vindo os dados, tá? Que vamos utilizar e em qual contexto, né, ele está inserido no nosso exemplo aqui, tá bom? Se vocês pensarem, né, eu diria a meteorologia imprime dados o tempo todo, né, por meio dos satélites, né, que estão em órbita na Terra, e esses dados, eu diria, né, precisam de previsibilidade, né, precisam ser estudados. Então, pela nossa fonte aqui, né, nós vamos ter os dados, né, de um país, como por exemplo os Estados Unidos, onde nós teremos diversas manifestações climáticas, tá? Como, né, sei lá, ventos fortes, céu nublado, tempestades, chuvas, neves, sol, entre outros. E isso tudo, olha só, isso tudo vai gerar dados, mais dados, né? Onde vai constar para nós o que vai ter nesses dados? Vai ter o local, o dia, né, o horário da evidência climática, né, dentre outras informações. Daí a gente vai pegar isso tudo e é exatamente com esse histórico de dados, né, que nós vamos trabalhar no software, tá? Com o intuito de prever o custo dos possíveis danos gerados pela mudança climática, né, pela estimativa, né, dos dados que nós vamos estar colhendo dessa informação aqui, dessa fonte, tá bom? Começando, então, pela aquisição e exploração de dados, né, vocês vão ver
que, eu diria, com poucas linhas, né, a gente pode importar, né, os dados e já explorá-los para obter algumas respostas, tá, pessoal? Então, deixa eu sair aqui e lá no MATLAB para a gente. Muito bem. Aqui eu estou no Live Editor, né? O nosso foco aqui não é, né, entrar em detalhes técnicos, tá, pessoal? Mas quando eu pretendo entrar com os dados para dentro do MATLAB, eu consigo fazer isso, né? Trazer as informações para serem trabalhadas unicamente com uma linha de código, né? Que aqui eu estou chamando meu arquivo, estilo .cvs, né? Que, inclusive, né, percebam que o MATLAB, ele lê arquivos do Excel, né? Acho que a maioria de vocês já sabe disso. Mas dessas informações, a gente já pode ir vendo o fenômeno climático com maior frequência, tá? Por exemplo, deixa eu só... Se eu pegar, se não me engano, acho que é esse weather chart aqui. Se eu ler uma coluna, se eu vir em plots, no histograma, por exemplo, aqui, ó, jogando minha outra tela, eu já tenho fácil aqui algumas informações disponíveis, tá? Ou então, aqui não ficou legal, né? Se quiser usar o Word Cloud, que eu acho até mais interessante, né? Eu já tenho aqui, ó, o Thunderstorm Winds, né? Trovoadas de vento, se não me engano, está em grande evidência lá nos Estados Unidos, seguido do Hail, né? Que é o, se não me engano, o granizo, flood, fortes chuvas, enfim. Daqui eu já consigo obter as informações precisas e rápidas diretamente dos dados que eu estou importando ali, tá bom? Ok. Acho que até eu mostro aqui, né? Aqui os dados que eu já consigo obter, né? Aqui o dano gerado, né? De acordo com a época do ano, né? Os dados que eu mostrei e o Word Cloud aqui também, tá? Deixa eu voltar aqui, que agora a gente vai... visto que os dados, né, eles estão dentro do MATLAB, nós podemos fazer muitas coisas com eles, né, pessoal? Só que antes de lançar os dados para análise, precisamos, eu diria, pré-processados, né? Para usar os dados da melhor maneira possível, né? E como é que a gente faz isso, né? Categorizando eles, né? Colocando eles em categorias. Por exemplo, né? Existe uma tabela, por exemplo, com as informações de data e hora, né? Existem também textos específicos que são interessantes para serem trabalhados, por exemplo, né? Aqueles que indicam o tipo de evidência que eu estou tendo ali, né? Outros nem tanto, mas... E tem também os próprios números, né? Que vão identificar o dano que está sendo gerado ali naquele evento. Então, a partir do ponto, né, que o MATLAB conhece esses dados, nós podemos combiná-los da melhor forma possível, tá? Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Deixa eu só sair aqui. Se a gente seguir a sequência aqui, se eu não me engano, está aqui, depois a gente está aqui na playlist mesmo. Aqui ele começa, pessoal, a entender, né, quem são esses dados, tá? Então, a partir daqui, a gente pode, por exemplo, pré-processar algumas informações, né? Deixa eu ver aqui um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui, aqui a gente tem o tempo, né, de duração de cada evento. Com isso, podemos obter um histograma, né, dos eventos correlacionados a storms, né? Aqui que esse gráfico está indicando para a gente. Storms são tempestades, né, temporais que acontecem naquela região ali, na dada região, né? Concentrando as informações. Ou então, temos também a combinação, né,
de algumas categorias, né? Eu posso aqui combinar os eventos, né, por meio das informações discretizadas nele. Por exemplo, eu posso aqui, ó, associar o flash flood, né, com o próprio flood, né, ou então, o que ele faz, strong wind com high winds, né, que são os dados que ele me gerou, e condensar as informações, né, no mesmo gráfico, tá? Isso também eu consigo fazer. Temos também, tem um que é interessante. Cadê ele aqui? Quando a gente consegue fazer também por meio do cruzamento de dados, né, a fim de verificar as regiões mais afetadas, né, que é esse estilo de gráfico aqui que eu chamei anteriormente de heatmap, né? Por exemplo, por meio desse gráfico da média dos eventos, né, eu consigo obter aquela região, né, ele já me dá aqui, cruzando os dados, aquela região mais afetada, né, de acordo com a escala aqui. Se eu não me engano, aqui a gente tem o estado da Flórida, né, bem castigado por furacões, assim como o estado da Geórgia também, né. Enfim, tudo isso aqui facilita, né, a visualização das informações úteis para serem trabalhadas, tá? Deixa eu só voltar aqui. Agora nós vamos seguir por aqui. Bom, seguindo aqui, vimos a aquisição dos dados, o processamento deles, né, onde nós categorizamos as informações. Esqueci de comentar também, nessa etapa nós retiramos os erros, né, embarcados nos dados, né, como, por exemplo, not a number, né, missing data, né, a falta de dados. Agora entraremos na etapa, né, de desenvolvimento do modelo em si. Modelos este que irão prever o custo final dos eventos climáticos, né, por região. E para isso, usa-se, né, as ferramentas embarcadas dentro da inteligência artificial. Por exemplo, né, o machine learning ou deep learning, que podem ser usados aqui. No caso do modelo que estamos fazendo, né, ele foi desenvolvido por meio do machine learning, tá? Usando a regressão linear dos dados, tá? A partir daqui, nós iniciamos o training, né, ou treinamento da máquina perante as informações que ela tem. Então, vamos lá. Pegamos todo aquele histórico de dados, né, ao longo de alguns anos, se eu não me engano, desde a década de 80 até o tempo atual, tá? Esses dados que esse modelo traz. Como esse processo, né, demora um pouco, e no nosso caso, né, não é entre tantos detalhes, por isso que eu estou mostrando aqui nas interfaces diretas para vocês, tá, pessoal? Daí, por exemplo, quando eu deixo a máquina treinando, né, e aprendendo com os dados disponíveis, ela vai gerando informação, né, de possíveis eventos climáticos, né, de maneira preditiva, tá? Aqui, por exemplo, olha só, este gráfico mostra as respostas, né, de danos por tipo de evento climático, né? Então, o algoritmo, né, ele vai extraindo informação dos pontos aqui, né, em azul, para gerar um modelo preditivo, como mostrado aqui nos dados em amarelo, tá bom? Bom, visto, né, toda a sequência do workflow, resta entender o que pode ser feito, né, com esses dados, né? Tá bom, eu consigo fazer isso aí, o machine learning aprendeu o que ele deveria aprender, mas como é que a gente transmite, né, valor nisso para estar sendo aplicado? Uma boa resposta para isso é usá-los, né, pessoal, para o desenvolvimento de um programa para consulta, né, feito dentro do próprio MATLAB por meio do App Design, tá? App Design é essa ferramenta, melhor dizendo, né, esse ambiente que vocês estão vendo aí, tá?
onde eu consigo criar uma interface amigável, tá? Para o meu usuário final, a fim de que ele use esse programa, tá? Para o uso próprio posteriormente, né? Daí, ó, inclusive, né, esse App Design, ele segue essa sequência própria, tá? Para o seu desenvolvimento, como está mostrado aqui na figura, mas no outro vídeo eu posso estar comentando melhor sobre sobre App Design especificamente, tá? No nosso caso aqui, o que interessa é pegar todas as informações até agora, né? Processadas ali, aprendidas pelo Machine Learning, e criar um modelo de predição dos eventos de maneira rápida e fácil, né? Aqui, ó, nós temos o modelo já pronto e operante para uso, tá? Veja que ele me traz opções, né, de mudança do tipo de evento, da região, a mudança de data, as horas de duração, né? E quando eu mudo isso, ele me mostra no mapa as possíveis regiões onde provavelmente irá se ter, né, mais dano, né, bem como também o custo final de todo o dado, né, acusado pode pode ser mudado de acordo com o evento que você está selecionando para aquela região. Quer ver? Ó? Se eu vier aqui, então, e mudar a região, né? Por exemplo, eu vou pegar a região do Alabama, né? Ele já me atualiza o mapa e no valor, tá? A previsão do custo e as regiões de dano também, tá? E, bem como também, como eu falei, né? Eu mudo o tipo de evento climático no meu modelo, selecionado aqui, sei lá, por exemplo, o tornado, ele me atualiza tudo ali para mim no estado de dano, né? Como vocês estão vendo aqui, se eu, com essa região do Alabama, selecionando um evento como esse, né? Eu vou ter uma previsão aí, pelo menos de gastos, né? Com mais de 85 mil dólares, né? Então, vejam que como interessante, né? A gente já obter essas informações. E lembrando também que este mesmo recurso da Netflix, você pode usar por meio da nossa plataforma online também, tá? Daí, os valores serão, eu diria, constantemente atualizados, né? E alimentarão o modelo para que este continue em constante aprendizagem, né? Que é muito importante. E isso, né? Por que é importante? Diante, né, das constantes mudanças climáticas, né? Às vezes o que era acontecido anteriormente, né? Hoje em dia já tem uma mudança, um evento, outro tipo de evento climático, né, acontecendo naquela região, né? Ok. E para que todas, né, as informações possam interagir umas com as outras, né? Ou seja, existe uma conexão entre as linguagens, né? Eu gosto sempre de lembrar, né, que o MATLAB permite que você possa traduzir e conectar a outra linguagem, né, de sua preferência, tá? Ou então conectar, né, uma linguagem existente à plataforma da Mathletics, tá? Isso tudo por quê? Porque já existe diversas portabilidades dentro do MATLAB Simulink, né? Temos aqui, por exemplo, o incorporamento do software ao hardware, né? E outras linguagens de preferência, C, C++, HDL, PLSL, CUDA, né? E à direita temos a portabilidade de saída de dados para outros formatos empresariais, né? O Excel, o Python, Java, e dentre outros, tá? Assim como também é possível utilizá-los via web, né? Pelo MATLAB Product Server, que é bem interessante também, tá? Bom, agora para a gente fechar, né, o nosso webinar, eu vou mostrar aqui no software outras demos interessantes para algumas, né, aplicações das análises de dados, tá, pessoal? E eu selecionei aqui, né, o Deep Learning, que usa redes neurais multicamadas para a criação de algoritmos complexos, né? Eu diria complexo e computacionalmente pesados, né? Diferente do Machine Learning, o Deep Learning ele usa também, né, a sequência de dados
melhor dizendo, ele pode usar uma sequência de informação vinda por imagens também, tá? Desculpa. Ele pode usar uma sequência de informação vinda por imagem também, diferente do Machine Learning, que é só dados em tabela, tá bom? Então, deixa eu sair aqui. Vamos entrar aqui, ó, no Help, no MATLAB. Se eu vier aqui, ó, nas toolbox, né? Eu vou procurar aqui o Deep Learning Toolbox. Ele já vai abrir aqui para mim. Eu vou pegar os exemplos. Percebam que aqui, né? Deixa eu atualizar aqui, carregar. Eu já consigo trabalhar com diversos exemplos, principalmente ele traz exemplos, né? Com aprendizagem em imagens, né, pessoal? Que é uma das principais aplicações do Deep Learning, né? Então, a gente já consegue usar essas demos, né? De maneira rápida e fácil aqui no MATLAB, né? Sei lá, por exemplo, às vezes, deixa eu pegar um exemplo aqui, a visualização desse dado aqui é interessante para mim, eu posso entrar aqui nele, né? Ler as informações, a documentação do MATLAB, vocês sabem, é bem robusta, bem autoexplicativa, né? E se isso aqui for interessante para mim, eu já posso abrir aqui ele direto, né? E começar a usar esse exemplo, né? Para aprendizagem dos meus dados, né? Existem outros exemplos aqui. Com Deep Learning, processamento em clouds, né? Com nuvens de aprendizagem. Reconhecimento de algumas imagens aqui, né? É bem interessante também. Aqui, ó. Processamento de imagens. Então, assim, são muitas as aplicações, né, que a gente tem aqui, pessoal. Tem essa aqui também, que eu acho super interessante, né? Que é um treinamento de humanoide, né? Que ele vai reconhecendo ali. Aqui, se não me engano, usa também o Reinforcement Learning, tá? Como intervenção, que ele vai aprendendo com o ambiente externo. Então, se isso aqui é interessante para você, se isso aqui pode ser aplicado no seu modelo, você já pode adaptar ele e embarcar dentro, né, do seu modelo, né? Você já pode estar utilizando ele, tá? Existem outras demos aqui, mas eu sempre gosto de falar, pessoal, que, assim, dificilmente você vai começar seu projeto ou algoritmo do zero, tá? Por quê? Porque aqui você vai encontrar, né, a melhor forma de adaptar a sua ideia, tá? Para extrair informação útil, né? E automática dos diversos tipos de dados que você tem, tá bom? Então, muito bom, é sempre interessante mostrar isso, porque eu acho que às vezes muita gente pensa que, nossa, mas com essas informações que você deu aí, eu não posso começar alguma coisa do zero, né? Não posso aplicar aquilo, mas é justamente com um help, com essas demos que o MATLAB oferece, que você pode já estar aplicando e desenvolvendo o seu modelo, tá bom? E, lógico, precisando, né, de qualquer suporte, nós da OpenCAD estaremos à total disposição também, tá? Bom, o que eu tinha... Deixa eu voltar aqui. O que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, né? Agradeço a atenção de vocês neste webinar. Espero que tenham entendido, tá? Deixo aberto agora para dúvidas de todos, tá? Deixa eu já ver aqui se temos alguma dúvida. Temos uma pergunta aqui. Onde tenho acesso ao Training Models do Machine Learning? Ah, tá. Aquele que eu mostrei, né? Na aprendizagem. Excelente pergunta. Neste caso, para você ter acesso... Deixa eu voltar aqui no MATLAB. Para você ter acesso esses Training Models é pelo aplicativo, tá? Nesse aqui, ó, se eu não me engano, você vem aqui no Apps, tá? Essa abinha. E daí é só você procurar, ó, aqui, ó, na aba, né, de Machine Learning e Deep Learning, você já tem
a regressão linear, né? Aquele, tá vendo? Training Regression, que ele foi utilizado para esse modelo, tá? Aqui você também já tem outros aplicativos, né, que você pode estar utilizando facilmente aqui pela interface, tá? Outra pergunta aqui, rapidamente, deixa eu ver. É possível realizar regressões não lineares dentro do Machine Learning? Ou seria aconselhado usar o Deep Learning? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, tudo vai depender dos dados que você tem, né? Eu diria que se você tem dados apenas em tabela, com números e texto, o Machine Learning pode te atender muito bem, tá? Caso os dados sejam imagens ou figuras, né? A análise Deep Learning é o melhor caminho, tá? Agora, com relação à regressão não linear, eu acho que você quer ver? Se você vier aqui, ó, dentro do Machine Learning, ele está dentro de estatística. Deixa eu só pegar ele aqui. Cadê ele? Aqui, ó. Estatística e Machine Learning. Deixa eu abrir ele aqui para nós. Se eu não me engano, dentro dos exemplos aqui, ó, eu lembro que eu vi alguma coisa de regressão não linear. Deixa eu só procurar aqui. Regressão linear, né? E aqui, ó. Tá vendo? Ele já traz para a gente também, tá? Regressão não linear aplicada aqui, né? Sei lá, deixa eu abrir uma qualquer aqui. Aqui está a documentação, né? Se você ver, ele já usa algumas aqui. Tá, o ML, o GLS, ele já usa elas embarcadas dentro também do Machine Learning, tá? Mas, enfim, a pergunta é sim, tá? Ele trabalha com regressões não lineares também. Basta você vir aqui na Statistics and Machine Learning Toolbox, você já vai encontrar elas disponíveis aqui também, tá? Última pergunta aqui, para a gente fechar. Qual que é esse aqui? Tenho interesse em aplicar o Data Science na Universidade Criciúma, porém, queria saber quais são as principais ferramentas para este assunto. Muito bem. Eu diria que as ferramentas que você procura, elas estão aqui no site da Methods. Deixa eu deixar aberto aqui. No site da Methods, se você vier aqui, ó, produtos, tá vendo o tema? Inteligência Artificial, Data Science, né? Ele te aconselha, né, essas ferramentas aqui já disponíveis, tá bom? Então, talvez seja um bom pontapé, né, para você iniciar por aqui. As ferramentas que você mais vai precisar. Talvez, provavelmente, sejam essas aqui que ele aconselha. Mas, lógico, tudo vai depender daquilo que você quer fazer, tá? Por exemplo, eu quero também otimizar as informações que eu estou tendo lá. Então, talvez o Optimization Toolbox também seja aconselhado neste caso, tá? De qualquer forma, pessoal, como é que eu vou dizer? São imensos, né, os recursos desse software, né? E eu diria a principal função nossa da OpenCAD é tentar ajudar vocês, trazendo as melhores soluções das quais vocês irão precisar, tá bom? Então, estamos à disposição aí também, tá? Retornando aqui, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, tá? Não deixe de responder o nosso questionário final, para vocês receberem o certificado, tá? Saiba que é extremamente importante para nós o feedback de vocês, né? Fique atento aos nossos canais, estamos no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, além do nosso site, né? Lógico. Esse vídeo vai para o YouTube. Se você gostou, já solta o like, compartilha com mais pessoas. E se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que estaremos dispostos a responder com o maior prazer, tá bom? Bom, pessoal, no mais é isso. Excelente dia para vocês, forte abraço e até a próxima.